Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. E com muito temor e muita reverência, eu queria te convidar a se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nosso texto de meditação vai ser do verso 9 até o verso 21. Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: O amor deve ser sem hipocrisia, sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós te pedimos o auxílio do teu Espírito para nos ajudar a compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Então nós te pedimos, nos dê sabedoria e abra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus relacional. E nós, como sendo imagem e semelhança desse Deus, nós também somos seres relacionais. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um ser relacional, assim como nós também somos os seres relacionais. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus e nos relacionar com o nosso próximo. E nós fomos criados justamente para espalhar, para refletir a glória de Deus nos nossos relacionamentos. E nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, seja uma pessoa que faça parte da sua família, seja uma pessoa do seu trabalho, qualquer pessoa que você conviva no seu dia a dia. O que acontece é que, muitas vezes, por conta do pecado, os nossos relacionamentos têm influência do pecado. O que eu quero dizer com isso? As brigas que nós, porventura, possamos ter uns com os outros, as discussões, os desentendimentos, tudo isso pode fazer com que nós não honremos a Deus por meio dos nossos relacionamentos. Sendo que um catecismo muito importante do protestantismo, de uma igreja protestante, vai dizer que o fim do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Dessa forma, nós temos que buscar glorificar a Deus através também dos nossos relacionamentos. Quando nós falamos de amor, uma das primeiras coisas que pode vir à sua cabeça é aquele sentimento que você tem por alguma pessoa que faça parte da sua família, alguém que faça parte do seu dia a dia, e é um sentimento que às vezes nós não conseguimos expressar por palavras, é algo que nós apenas vivemos isso. O amor, muitas vezes, a gente não consegue expressar. Quando você diz que você ama uma pessoa, você está resumindo muito aquilo que você realmente sente por ela. A palavra de Deus vai nos revelar que o próprio Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele, diz João em sua primeira carta. Mas a pergunta que eu quero deixar de reflexão é: será que
a nossa definição de amor, será que o conceito que nós temos de amor é o mesmo conceito que a palavra de Deus nos revela? Será que esse nosso amor é o mesmo amor bíblico que é revelado a nós? A filosofia grega clássica caracteriza o amor em 4 formas principais. Temos o amor eros, que é o amor da paixão, o amor romântico, movido pela atração física e pelo desejo, marido e mulher. Temos o amor filia, que é o amor da amizade, o amor fraternal, leal e baseado no companheirismo e nos interesses mútuos. Nós temos o amor storge, que é o amor familiar, um afeto natural e protetor que surge entre os membros da mesma família. E por último, nós temos o amor ágape, o amor incondicional, um amor altruísta e profundo, focado no bem-estar do outro sem esperar nada em troca. Em um mundo em que diversos movimentos se levantam, diversas bandeiras se levantam em nome do amor, em que muitas pessoas que possuem ideologias contrárias à palavra de Deus surgem e provocam libertinagem, e o que eu quero dizer com libertinagem é aquela ideia de que você tem que viver como se não houvesse amanhã e viva da sua maneira. Nós somos chamados, diante disso tudo, a permanecermos na verdadeira e na sã doutrina, e não nos amoldar ao padrão desse mundo. É isso que Paulo vai dizer no início desse capítulo, no verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ao longo do nosso sermão, meus irmãos, nós vamos ir desenvolvendo de acordo com os versos que nós lemos e vamos extrair deles aplicações práticas para o nosso dia. A carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser dividida entre 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai tratar de declarações doutrinárias, que seria aquilo que se espera dos filhos de Deus, dos cristãos, dos seguidores de Cristo, daquilo que se deve crer na fé. Isto é, aquilo que deve ser crido e o que nós cremos enquanto cristãos. Já a segunda parte, que é a que nós lemos em questão, Paulo vai tratar da vida prática do cristão. Paulo vai tratar em como a fé antes exposta pode ser aplicada no nosso modo de viver, na nossa vida, na nossa conduta e na nossa ética. Em resumo, é tudo aquilo que se espera de um seguidor, de uma seguidora de Cristo, quanto ao seu comportamento diário. A igreja de Roma era composta de judeus e gentios. Paulo escreveu isso porque para os judeus era difícil conviver com os gentios daquela época. Assim como nós, como igreja brasileira, nós temos a mesma nacionalidade, mas cada pessoa aqui foi criada de uma maneira diferente, talvez com costumes um pouco diferentes, mas o problema que Paulo estava tentando lidar era o mesmo. Até naquele momento, muitos judeus ainda entendiam que era necessário a circuncisão, guardar as leis cerimoniais, os sábados e todas as demais leis da antiga aliança. Paulo começa o capítulo rogando a Deus por suas misericórdias para que vivamos a maneira a consagrar o nosso corpo e a nossa mente ao Senhor. E no texto que lemos, Paulo nos dá uma série de mandamentos e instruções baseados no amor, reafirmando que o amor é a base de todo relacionamento. Nós não conseguimos nos relacionar sem amor. O seu relacionamento não pode crescer se não tiver o amor como base. Nesse trecho, o apóstolo vai primeiramente expor os nossos deveres espirituais para com os nossos irmãos e também para com Deus, porque João, em sua primeira carta, vai afirmar que é impossível que nós amemos a Deus, a quem nós não vemos, e ao mesmo tempo odiar o nosso irmão a quem vemos. Isso é totalmente contraditório. Em seguida, ele conclui dizendo as nossas responsabilidades com as outras pessoas, as nossas responsabilidades com os nossos irmãos de dentro da igreja e com as pessoas de fora. Nas diversas situações da nossa vida, inclusive aquelas que nos perseguem e nos desejam mal. E esse é um desafio que Paulo vai tratar nesse trecho. Se nós notarmos na primeira exortação, o versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia. Paulo vai utilizar o termo sem hipocrisia. Hipocrisia deriva da palavra hipócrita,
Naquela época, no contexto greco-romano, a palavra hipócrita significava justamente aquele ator de teatro, aquele ator que atuava nos teatros clássicos gregos, e geralmente esses atores utilizavam uma máscara com um rosto feliz ou um rosto triste. A palavra hipócrita, nesse sentido, é estar atrás de alguma coisa ou se esconder atrás de algo. O hipócrita, então, é aquela pessoa que aparenta ser algo, mas não é. E nós somos convidados por Paulo a não termos um amor hipócrita, a não termos um amor só de aparências, a não termos um amor fingido. Em algumas versões vai dizer que o amor de vocês deve ser sincero, sem fingimentos. O exemplo bíblico que nós temos disso, muito claro, Judas. Judas, quando foi trair Jesus, ele chegou a Jesus e disse: "Salve, mestre." Logo em seguida, puxou Jesus, o beijou e logo em seguida o traiu. O amor seja sem hipocrisia. Nos dias atuais, o amor ele é muito confundido com sentimento, com emoção, sendo que o amor bíblico, porém, é revelado na maneira como você lida com o próximo. É na prática, é nas atitudes que procuram o bem e a felicidade do próximo. Quantas pessoas aqui não afirmavam que amavam uma pessoa, mas quando você afirma que ama uma pessoa, você na verdade quer dizer que essa pessoa te traz um sentimento muito bom. As famosas borboletas no estômago, como essa geração costuma chamar. A palavra grega utilizada aqui para o amor é ágape, que é bastante usada para descrever o amor de Deus pelas pessoas. Trata-se de um amor sacrificial, incondicional, que não espera nada em troca. E é justamente esse que é o amor de Deus por nós. É um amor incondicional, que não tem condições que nós possamos suprir para que o Senhor nos ame. O Senhor nos ama porque Ele é o amor, porque Ele decidiu nos amar. E é justamente Ele nos amou apesar de nós sermos o que somos, falhos e pecadores. Esse é justamente o conceito de graça. O que é graça? É favor e merecido. Nós não merecemos, não há nada que nós possamos fazer para que mereçamos o amor de Deus. Muito pelo contrário, a gente merece, na verdade, é outra coisa. Se a gente recebesse, de fato, aquilo que nós merecemos, seria condenação. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa natureza é inimiga de Deus, que nós estávamos condenados, que nós éramos inimigos de Deus. É por isso que o amor de Deus por nós é incondicional. Não há nada que nós possamos fazer em troca para que mereçamos o amor de Deus. E no mundo em que vivemos, nós, infelizmente, estamos acostumados com uma ideia de um amor muito meritocrático, de um amor que você ama uma pessoa, mas somente na medida que essa pessoa demonstra o amor dela de volta a você. Ou você ama uma pessoa esperando alguma coisa em troca dela. Sendo que o amor do nosso Deus não é desse jeito. Imagina se fosse desse jeito, se Deus nos amasse baseado naquilo que nós podemos fazer para Ele, meu irmão. Misericórdia. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. A parábola de Jesus do banquete, que vai dizer que se você for convidado a um banquete, não sente no primeiro lugar. Pelo contrário, sente no último lugar e espere que alguém te chame para sentar no primeiro lugar. Não busque sua honra. Esse é um erro muito comum de nós como igreja. Nós, às vezes, buscamos a nossa própria honra, nós buscamos sentar no primeiro lugar, nós buscamos nos sobressair sobre as outras pessoas. É uma atitude que não honra o nome de Deus, meu irmão. E não sejamos egoístas, nem nos consideremos superiores uns aos outros. Dê preferência aos outros. Como diz a palavra de Deus, considere os outros superiores a nós mesmos. Esse é um mandamento difícil, porque por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. É muito difícil que, ao invés de nós olharmos primeiro para o nosso umbigo, nós olhemos para o próximo. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Dê preferência aos outros. Nós vivemos numa geração em que perpetua o individualismo, perpetua o egoísmo, em que é ensinado que o mundo gira ao redor de você, que você é o centro da sua vida.
Mas para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da igreja. Versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Paulo convoca as pessoas cristãs para a responsabilidade em relação aos deveres espirituais. Ele nos desafia a não sermos indolentes, preguiçosos e remissos na vida cristã e no trabalho para Deus. Antes, precisamos ser fervorosos. E como o meu amor a Deus pode ser sem hipocrisia, como ele pode ser não fingido? Primeira coisa, aborrecer as coisas que Deus aborrece, odiando aquilo que é mal. A diferença do crente para o não crente é que quando o crente peca, ele vive como se nada tivesse acontecido. Mas o crente, quando peca, o pecado tem que causar um constrangimento em nós, vindo do Espírito. Porque o pecado é algo que afeta a Deus, o pecado é algo que é contra o caráter santo de Deus. E dessa maneira, como Deus odeia o mal, e Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, nós temos também que odiar o mal. Segunda coisa, se apegando às coisas que Deus gosta. Aborrecer as coisas que Deus aborrece, se apegando às coisas que Deus gosta. E terceiro, não sendo preguiçosos e vagarosos no serviço a Deus. Ser fervoroso no Espírito para servir o Senhor. Sirva ao Senhor com entusiasmo. A palavra que está aqui, fervoroso no Espírito, significa literalmente fervoroso, algo que está em processo de ebulição, algo que está fervendo. O seu coração precisa se aquecer quando você serve ao Senhor. O seu coração precisa estar em chamas para servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com entusiasmo. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, meu irmão. Qual que é a nossa esperança, meu irmão? É que um dia Deus há de vir exercer justiça e juízo sobre essa terra. A nossa esperança é que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e Ele há de vir com poder e grande glória, buscará a sua igreja e nos ressuscitará para morarmos eternamente com Ele pelos séculos dos séculos, no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa esperança, onde a justiça, a paz habitam plenamente. Sejam pacientes na tribulação. A igreja sempre sobreviveu, independentemente dos regimes e pressões externas. A igreja sobreviveu a Lenin, a igreja sobreviveu a Hitler, a igreja sobreviveu ao Império Romano, porque a nossa força, a força não vem de nós, a força vem do Senhor. Quem batalha é o Senhor, a guerra não é nossa. E convém que nós acreditemos no Senhor, que nós depositamos a nossa confiança no Senhor mediante as tribulações. Perseverem na oração. Desenvolva, meu irmão, uma atitude, um espírito de oração. Que desenvolva um espírito de oração que faça com que você ore a todo momento, seja quando você está dirigindo, seja quando você está no seu trabalho, na fila do banco, na padaria. Meu irmão, desenvolva o espírito de oração até quando você for no banheiro. O pastor esses dias deu um exemplo muito interessante. Se você vai no banheiro, glorifica a Deus, porque o seu corpo funciona, porque os mecanismos do seu corpo funcionam, e dê glória a Deus por isso, porque Deus é bom. O tempo todo, orando, clamando, adorando, confessando, tendo comunhão com Ele. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Os santos, então, nesse texto, Paulo afirma que eles passam por necessidades. A palavra santos na Bíblia não significa, meu irmão, alguém sem pecado. Mas a palavra santos na Bíblia sempre vai se referir àqueles que foram separados para Deus. Separados do mundo e separados para Deus. E esses santos passam necessidades. E essas necessidades são socorridas pelos outros. Muitas pessoas que, por conta do orgulho, não aceitam a ajuda de outras pessoas, porque se acham autossuficientes, porque acham que conseguem resolver qualquer coisa e não procuram a ajuda de outras pessoas. Mas, meu irmão, nós como igreja, nós necessitamos um dos outros. Eu preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros. Santos passam por necessidades. 1/3 da população do Brasil é evangélica e grande parte desse povo que se declara evangélico, muitos fazem parte de igrejas que pregam um ensino chamado teologia da prosperidade, que ensina que se você fizer doações,
que se você fizer campanha, se você fizer isso, fizer aquilo, Deus é obrigado a te dar uma vida feliz, tranquila e próspera. Mas o apóstolo Paulo afirma que nós passamos necessidades e que essas necessidades são socorridas pelos outros. Portanto, a igreja é também baseada na união que nós temos uns com os outros. A hospitalidade sempre foi considerada pelos cristãos uma das virtudes mais importantes da fé. Já visto que nos primeiros séculos havia muitos viajantes e perseguidos. Se você vivesse na época do Império Romano, muito provavelmente, nos primeiros séculos da era cristã, muito provavelmente a chance de acontecer era muito alta, você ser expulso de sua casa e você ter que, obrigatoriamente, procurar abrigo com irmãos que compartilham da mesma fé. A Igreja de Cristo é um corpo, é uma família unida pelo mesmo propósito de colaborar com o crescimento do reino de Deus. Foi como a Isabel disse, quando ela disse o versículo, que o reino de Deus não consiste nem em comida, nem em bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. O verbo amaldiçoar, do grego kataraomai, significa desejar o mal e rogar pela destruição de outra pessoa. Paulo, nesse trecho aqui, ele vai ecoar o ensino de Jesus no Sermão do Monte, que diz que se você for perseguido pelos judeus ou pelas autoridades romanas, ao invés de amaldiçoá-los, não os amaldiçoe, os abençoe. Ao invés de amaldiçoá-los dizendo, ó Senhor, que um raio caia na cabeça desse povo, Senhor, que os filhos desse povo fiquem doentes, Senhor, que o Senhor reserve no inferno a câmara mais quente para o tormento eterno desse povo. Meu irmão, não pense assim. Não amaldiçoe esse povo. Nós somos chamados, em meio às perseguições, a não pedir a Deus para amaldiçoar aqueles que nos perseguem, mas pedir a Deus a bênção sobre a vida dessas pessoas. E como nós podemos fazer isso? Seguindo o maior exemplo bíblico que nós temos, o nosso Senhor Jesus, que quando estava crucificado, mediante a tanto escárnio, a tanta zombação, se você lembrar dessa passagem, você pensa comigo, será que ele amaldiçoou aqueles que estavam zombando dele, aqueles que estavam cuspindo nele? Ele não os amaldiçoou, meu irmão. Pelo contrário, o que ele disse? Ele olhou aos céus e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E outro exemplo bíblico que nós temos, Estevão. Isso está narrado em Atos capítulo 7. Estevão, quando foi apedrejado, ao morrer, ele olhou aos céus, viu o Senhor Jesus à direita do Pai e disse, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. E morreu. Meus irmãos, diante disso tudo, a gente pode ver que o perdão é considerado por muitos o mandamento mais difícil. A oração do Pai Nosso, em algumas versões, vai dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Perdoar o próximo. Por que é tão difícil perdoar o próximo, meu irmão? Por que o nosso coração insiste em guardar tanto rancor, insiste em guardar tanta mágoa de alguém que nos ofendeu, que cometeu algum mal contra nós? Sendo que muitas pessoas podem até falar, não vou perdoar essa pessoa, olha o mal que essa pessoa fez comigo. Quem tem que me perdoar é ela, quem tem que pedir perdão é ela. Eu não vou perdoar essa pessoa. Por que eu vou perdoar essa pessoa? O que ela fez comigo é imperdoável. A definição de perdão é justamente perdoar aquilo que é imperdoável. Afinal, nós tínhamos sobre nós uma dívida que era impagável a nós. Nós pecamos contra Deus, nós transgredimos a lei de Deus. A nossa condição pecaminosa nos colocou como condenados. Nós estávamos condenados. E Deus, em sua justa misericórdia, decidiu nos amar. Ele decidiu nos perdoar. Meu irmão, eu e você, nós somos pecadores. Nós ofendemos a Deus até mesmo quando nós não achamos que ofendemos. Porque o pecado está em nós, meu irmão. Agora imagina se Deus tivesse essa mesma mentalidade de toda vez que nós pecássemos contra Ele, Ele falar, eu não vou perdoar esse mais, esse aqui já pecou muito, esse aqui já me ofendeu muito, eu não vou perdoar mais essa pessoa. Imagina se Deus tivesse essa mesma mentalidade, glória a Deus que Ele não tem, glória a Deus que Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é justo, a sua graça nos alcançou, meu irmão. Graças a Deus por isso.
Louvado seja o nome do Senhor. Perdoar o próximo, meu irmão. Quem somos nós para não perdoarmos o nosso próximo? Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida gigante para com Deus, mas Cristo Jesus pagou a nossa dívida. Cristo Jesus rasgou a nossa dívida no Calvário, meu irmão. E da mesma maneira como Ele nos perdoou, e nós não merecemos isso, que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam também. Afinal, nós somos pecadores, meu irmão. Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. O verdadeiro cristão, meu irmão, não possui inveja pelo outro. O verdadeiro cristão, ele na verdade se alegra com as conquistas e com as bênçãos que o outro recebeu de Deus. Ele compartilha da alegria de ser abençoado de Deus e, na mesma medida, ele se compadece com aqueles que estão passando por momentos infortúnios e turbulentos. O tempo de Paulo foi marcado por um período com muitas hostilidades, perseguições. Havia muitas dores normais que eram inerentes à raça humana, isto é, doenças, perseguições, dificuldades financeiras, privações, como também havia o choro que era decorrente das perseguições, dos assédios, da separação de família, da prisão e tudo mais. Chorai com os que choram. Chorai com os que choram, assim como Jesus chorou. A Bíblia nos fala uma única vez, a Bíblia nos dá somente uma única passagem que diz que Jesus chorou. Foi justamente chorando com os que choram. Jesus, ao ver o choro de Maria e de Marta pela morte de Lázaro, chorou. Que possamos seguir esse exemplo dele. Jesus, quando viu o choro de Marta e Maria, chorou também. Ele se comoveu e chorou. Como é bom ter alguém que compartilha da nossa dor, que nos entende e que tem sensibilidade. Assim como Jesus chorou com o choro das outras pessoas, que possamos chorar também. E às vezes o choro, meu irmão, é a nossa única opção. Às vezes o choro é a única coisa que nós podemos fazer quando não há maneira de remediar, quando está fora do alcance da medicina, quando está fora do alcance do conhecimento humano. A melhor coisa que nós podemos fazer é chorar com aqueles que choram, meu irmão. Uma comunidade que não chora com os que choram não expressa o amor que domina nessa passagem, que é a chave para a vida e a ética dos cristãos. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Uma orientação muito necessária para a época de Paulo devido à tensão que havia entre judeus e gentios. É importante que nós, da mesma maneira, tenhamos o mesmo sentimento, que possamos ter a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir, apesar das nossas diferenças, porque o que nos faz irmão, o que nos faz igreja é a unidade. O que nos faz irmãos e igreja é o quanto nós somos unidos, o quanto nós nos relacionamos um com o outro e refletimos a glória de Deus na maneira como nós lidamos com as pessoas. Versículo 17 até o 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Qual é o princípio que nós podemos extrair daqui, meu irmão? Não pague na mesma moeda. Não pague na mesma moeda. Exemplos práticos: se alguma pessoa no trânsito te trancar no meio da rua, isso não nos dá o direito de trancar essa pessoa também. Se essa pessoa buzinar, xingar e fazer a maior baderna na rua, isso não nos dá o direito de fazer a mesma coisa. Nós somos chamados a ser luz para esse mundo e iluminar as trevas com o poder da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vejamos o exemplo. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber.
quão difícil é obedecer esse mandamento. Alguém que nos ofendeu, alguém que nos fez mal, e você não retribuir na mesma intensidade, mas retribuir com o bem, na verdade. Existe uma história de duas vizinhas, que eu vou dar um nome aleatório para elas, Maria e Clotilde, que elas viviam brigando toda vez que se encontravam na rua. Sempre quando se encontravam na rua, era uma discussão, era encrenca, era vizinho tentando separar. Até que um dia, a Maria, ao encontrar mais uma vez a Clotilde na rua, propôs a ela o seguinte: minha querida vizinha, nós já estamos há tanto tempo nessa briga e aparentemente não tem motivo nenhum para continuarmos nessas desavenças, então eu proponho que nós, a partir de hoje, possamos viver como boas e velhas amigas. Mas a Clotilde, ao olhar para essa fala de Maria, ela estranhou. Tem alguma coisa errada, porque como que ela pode propor isso do nada, que nós sejamos amigas a partir agora do nada? Ela está tramando alguma coisa contra mim, é assim que ela pensou. Quer saber, antes dela tramar alguma coisa contra mim, eu vou tramar alguma coisa contra ela. O que aconteceu? As duas foram para casa, Clotilde separou um cesto de presentes para entregar para Maria, só que dentro do cesto tinha esterco de vaca, mas estava coberto com um pano, e quando ela pediu para a empregada levar até Maria, Maria abriu e viu a carta escrito: um presente para minha querida vizinha. Maria não entendeu muito bem qual era a intenção daquele presente, mas agradeceu e usou aquele presente. Alguns dias depois, chega uma cesta de presentes também na casa de Clotilde. Só que era o que ela menos esperava. Na verdade, tinha um buquê de flores, das flores mais bonitas do jardim daquela região. E na carta que Maria havia deixado estava escrito: minha querida vizinha, aqui está o meu presente em agradecimento àquilo que você me deu, porque o nosso coração só pode dar aquilo que nós temos abundância. Meu irmão, nós só conseguimos dar aquilo que nós temos abundância se o nosso coração está cheio de gratidão, se o nosso coração é governado pelo Senhor, é governado de perdão que nós recebemos de Cristo Jesus. Nós temos que transbordar isso. Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos abundância. Se nós não perdoarmos uns aos outros, diz a palavra de Deus que nós não seremos perdoados por Deus. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se alguém te ofendeu, a única coisa que essa pessoa vai estar esperando de você é que você ofenda ela na mesma intensidade, ou até numa intensidade maior. Mas, meus amados irmãos, o bem, ele é um instrumento mais poderoso que nós cristãos temos para enfrentar a perseguição, a mentira e as acusações aqui nesse mundo. Nós temos que devolver o mal com o bem, assim diz a palavra do Senhor. Tem uma música muito famosa no nosso meio, que há muito tempo atrás, que diz que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Misericórdia, meu irmão. Se o inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Não sejamos vingativos. Não sejamos vingativos, mas que devolvamos todo o mal que fizerem contra nós com o bem, assim como o nosso Senhor Jesus fez. Que o nosso Senhor Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se assumindo, se tornando servo e sofrendo a morte e morte de cruz. Ele foi servo, que assim também nós sejamos servos, até mesmo com aqueles que nos desejam mal. Concluindo a nossa mensagem, o cristianismo tem implicações práticas. Nós somos justificados diante de Deus não mediante aquilo que nós fazemos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos justificados pela fé. Mas Tiago, em sua carta, vai dizer que se a nossa fé não expressa um coração que foi regenerado por Deus, se a nossa fé não expressa alguém que foi perdoado, amado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e essa fé não expressa em atitudes, a nossa fé é morta. A nossa fé é morta. Que possamos viver então uma fé viva, que expressa o amor de Deus derramado por nós na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, meus irmãos. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Nós achamos essa frase muito comum, nós utilizamos muito, mas às vezes nós não entendemos o peso que ela tem em nossas vidas. Cristo morreu por nós.
primeiro nome dado ao cristianismo era o caminho. O primeiro nome dado ao cristianismo era o caminho, porque era justamente um caminho na qual as pessoas andavam, era uma maneira de viver. E finalizando, diante de todas essas ordenações que nos foram apresentadas, a pergunta que fica é: quem de nós é suficiente para obedecer todas elas? Quem de nós pode se dizer que é capaz de cumprir tudo isso que nos foi ordenado? Por isso que Paulo ele começa dizendo no capítulo 12: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque é somente pelas misericórdias de Deus, meus irmãos, que nós conseguimos cumprir tudo isso. É com base no amor de Deus, em enviar o seu único Filho para esse mundo, para morrer pelos nossos pecados, para pagar a dívida imensa que estava sobre nós. É por meio desse amor que nos restaura, que nos inseriu na nova aliança firmada no sangue de Jesus, que nós devemos assim também demonstrar esse amor para uns com os outros. Nós não conseguimos amar por nós mesmos, nós não temos força para isso. É com base na misericórdia do Senhor. Uma frase de Agostinho de Hipona, um pai da igreja muito famoso, um escritor fenomenal, diz que a medida do amor é amar sem medida. O quanto nós devemos amar? Não tem medida para amar, meu irmão. Cristo nos amou sem medida. Cristo nos resgatou do reino das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. Amemos sem medida, meu irmão. Não importa aquilo que o outro tenha cometido contra nós. Afinal, Deus é um Deus santo, justo, que não pode tolerar o mal. Mas todo o mal que nós cometemos contra Deus foi perdoado na cruz do Calvário. Então, a igreja é reflexo daquilo que o Senhor fez por nós. Se Cristo nos amou e deu sua vida por nós, façamos o mesmo uns pelos outros. E para finalizar nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e em uma confissão ao Senhor, você orasse no seu interior dizendo assim: Senhor, como é bom saber que somos amados e amadas por Ti. Esse amor tão grande que nos foi revelado em Jesus Cristo, que venceu o mal com o bem. Confessamos, Senhor, que nós não sabemos amar assim. O nosso amor é egoísta e interesseiro. Nós escolhemos a quem amar e nós desprezamos muitas pessoas. Por isso nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados que cometemos em palavras, em atitudes e em pensamentos, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Senhor, nos alimenta com o Teu amor e nos ensine a amar o nosso próximo, respeitando-o como alguém criado e amado por Ti. Que o verdadeiro amor permeie em nossa vida e em nossos relacionamentos, para que possamos vencer o mal com o bem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, diante disso tudo, a mensagem que busque glorificar a Deus através dos seus relacionamentos. Que o seu relacionamento possa expressar o amor de Deus derramado sobre a sua vida. Que ele resplandeça a glória de Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.